O café ralo da manhã invade a cozinha enquanto uma manchete se destaca. Preço do cacau despenca em 2026. O olho brilha e a cabeça já começa a imaginar uma mesa farta de chocolate na Páscoa. Mas, assim que a porta do mercado se abre, a esperança derrete mais rápido que qualquer chocolate. Os ovos, leves como pena, aparecem na prateleira custando 10 vezes mais do que uma barra do mesmo tamanho. Um preço nada doce, mas que pode ser parcelado no cartão para o rato médio pagar depois. Agora vem a pergunta que ninguém explica direito. Por que o preço do cacau cai na bolsa de valores, mas não cai na prateleira do varejo? Entre a plantação na África e o ovo embalado com coelhinho saltitante, existe uma cadeia inteira de contratos, estoques antigos, custos industriais, impostos, frete, marketing e margem. E a indústria não remarca preço na mesma velocidade que o entusiasmo do rato reage à manchete. Meu nome é João, eu sou o CEO dos ratos, e hoje eu vou te mostrar a fábrica da Páscoa de 2026 e explicar por que a chuva na África não baixou o preço do seu chocolate hoje. Se você quer parar de ser o rato que se emociona com manchete e começar a entender como o dinheiro realmente flui, já deixa o troféu joinha e fica até o final. A verdade por trás da queda do cacau. Antes de falar do preço do seu chocolate, a gente precisa olhar para o que realmente aconteceu com o cacau nesse começo de 2026. O preço caiu, e caiu de verdade. Nas bolsas internacionais, a queda ficou ali entre 15% e 20%. Mas o ponto importante não é saber que caiu. O ponto importante é entender por que caiu. Em 2025, o mercado viveu um daqueles momentos raros em que tudo dá errado ao mesmo tempo. O preço do cacau foi parar praticamente na estratosfera, porque Gana e Costa do Marfim, responsáveis por cerca de 60% da produção mundial, sofreram com clima ruim, pragas nas plantações e quebra de safra. Quando o mundo percebe que vai faltar cacau, o mercado entra em pânico e o preço dispara. Menos cacau no mundo significa uma coisa simples: cada grão passa a valer mais. Agora, em 2026, o cenário começou a virar. A chuva voltou na África, a colheita melhorou e mais cacau começou a aparecer no mercado global. Quando a oferta aumenta, o preço naturalmente recua. É a mecânica básica das commodities. Mas aqui entra uma coisa que quase nenhum rato entende. Choveu na África. O preço do cacau se mexe em Nova York. Só que entre o grão que sai da lavoura e o ovo embalado com um coelhinho saltitante, existe uma cadeia inteira de custos: indústria, transporte, impostos, marketing e varejo e margem. E cada pedaço dessa cadeia também quer a sua fatia do queijo. É por isso que o mercado não funciona como uma moto fazendo curva em esquina. O mercado funciona muito mais como um transatlântico. Ele até muda de direção, mas leva tempo até essa mudança atravessar todo o sistema e finalmente aparecer na prateleira do supermercado. O que está dentro do preço do ovo? E é aqui que entra a parte econômica que realmente dói no bolso do rato. O custo de um ovo de Páscoa não é feito só de cacau. Se você acha que é, ainda está olhando para o mercado como um filhote de rato olhando para o queijo. O cacau é apenas uma parte da conta, e muitas vezes nem é a maior. Quando você segura um ovo de Páscoa, não está segurando apenas chocolate. Está segurando uma cadeia inteira de custos que começa muito antes da prateleira do supermercado. Primeiro vem os outros ingredientes. O açúcar não caiu 15% ou 20%. O leite, no Brasil de 2026, continua sendo quase um artigo de luxo para muitas famílias. E ainda entram as gorduras vegetais que fazem parte da fórmula industrial. Depois vem a embalagem. Aquela embalagem brilhante, cheia de plástico, papel especial, suporte, fita e laço, que faz o produto parecer premium. Aquilo depende de matéria-prima, de celulose e de indústria. E nada disso ficou subitamente barato só porque o cacau recuou nas bolsas. Aí entra a logística. Diesel caro, pedágio caro, estrada cara. E transportar ovo de Páscoa não é como transportar tijolo. É um produto frágil, não pode quebrar, não pode derreter e precisa chegar perfeito na prateleira. Agora soma mais duas camadas nessa conta. Existe um investimento pesado em marketing, porque a indústria precisa destacar o produto, criar desejo e fazer aquele ovo parecer especial no meio de tantos outros na prateleira. E existe também o licenciamento de marca, porque aquele personagem que seu filho quer ver na embalagem custa milhões em royalties. E, claro, entram os impostos brasileiros, que fazem parte da composição final do preço.
Agora vem uma parte do jogo que quase nenhum rato vê. Você acha que a fábrica de chocolate compra o cacau na segunda-feira para fazer o ovo que você compra no sábado? Se você pensar assim, tá vivendo em Nárnia. A indústria não funciona no improviso do mercado de bairro, ela funciona no tempo dos contratos. As grandes fabricantes compram cacau com meses de antecedência, normalmente algo entre 6 e 9 meses. Elas fecham contratos antecipados e fazem o que o mercado chama de hedge, uma proteção financeira, que trava o preço da matéria-prima lá na frente. Traduzindo para o português da toca, o chocolate que você está comendo agora na Páscoa de 2026 provavelmente foi comprado com os preços caros de 2025, quando o cacau estava nas alturas. Ou seja, o custo já foi travado lá atrás. Isso significa que a queda que você viu na manchete esta semana não muda automaticamente o preço do produto que já está sendo fabricado e distribuído agora. O sistema financeiro é muito eficiente para se proteger de oscilações, mas a transmissão dessas quedas até o consumidor costuma levar mais tempo. Guarda essa regra porque ela aparece em vários mercados. Commodity despenca rápido no gráfico, mas a etiqueta no varejo demora para reagir. Se essa queda do cacau realmente continuar ao longo do ano, ela pode começar a aparecer no chocolate produzido no segundo semestre, ou talvez só na próxima Páscoa. Até lá, o rato continua olhando o gráfico cair, enquanto o preço na prateleira parece não ter recebido o mesmo aviso. A estratégia invisível. Quando o ovo encolhe. Enquanto o rato espera que a queda do cacau finalmente apareça na prateleira, a indústria responde de outra forma que quase ninguém percebe. Ela muda o tamanho do produto. Nos últimos 2 anos, o volume de vendas de ovos de marca caiu cerca de 12%. O consumidor recuou porque o dinheiro ficou curto, e quando o consumidor começa a comprar menos, o mercado precisa ajustar a estratégia para manter o faturamento girando. É nesse ponto que entra um movimento muito comum no varejo, chamado downsizing, ou o que muita gente conhece como reduflação. A lógica é simples. Existe um preço psicológico que o consumidor aceita pagar. Se o rato está acostumado a ver um ovo custando algo perto de R$ 70, subir esse preço de forma brusca para 100 pode simplesmente fazer o produto parar na prateleira. Então, o preço continua mais ou menos no mesmo lugar, mas o produto diminui. O ovo, que antes tinha 250 gramas, passa a aparecer com 175 gramas. A embalagem continua grande, o brilho continua chamando a atenção e muitas vezes aparecem brindes maiores ou caixas mais volumosas para reforçar a sensação de valor e ocupar espaço na prateleira. O resultado é curioso. O ovo fica menor, enquanto a apresentação fica maior. O rato olha para a etiqueta e sente que o preço praticamente não mudou, mas quando se faz a conta do preço por quilo, fica claro que o chocolate ficou mais caro. É um efeito bem conhecido no consumo. O tamanho diminui aos poucos, enquanto o preço nominal parece continuar no mesmo lugar. E como o olho do consumidor costuma olhar primeiro para a etiqueta e só depois para o peso, muita gente só percebe a mudança quando o ovo na mão começa a parecer leve demais. E quando o ovo começa a encolher, enquanto o preço continua praticamente no mesmo lugar, uma coisa inevitável acontece. O comportamento do consumidor tende a mudar. Nos últimos anos, com a inflação pressionando o custo de vida e a renda do brasileiro sendo esmagada entre juros de cartão de crédito, crédito consignado e parcelas que parecem não acabar nunca, muita gente começou a ajustar o jeito de comprar. Não foi uma grande revolução financeira, foi simplesmente a realidade batendo na porta da toca. O ovo premium começa a ficar na prateleira. No lugar dele entram o ovo menor, as barras de chocolate, os bombons, qualquer coisa que caiba dentro da matemática do bolso. Aquele ovo de marca famosa vai sendo trocado pela barra de 90 gramas. A marca líder começa a perder espaço para a marca própria do supermercado. O glamour do consumo vai dando lugar ao modo sobrevivência do rato médio. E o mercado observa tudo isso com muita atenção. Porque, no fim das contas, o mercado costuma reagir muito mais ao comportamento do consumidor do que a qualquer outra coisa. Quando um rato decide deixar o ovo de R$ 120 na prateleira e sai da loja com 3 barras de 10, ele acabou de enviar um sinal claro para o sistema sobre até onde o bolso aguenta ir. O curioso é que o rato brasileiro ainda tenta equilibrar 2 coisas ao mesmo tempo: o limite do orçamento e a aparência de prosperidade.
Ele corta o tamanho do consumo, mas tenta manter o símbolo do consumo. Então, em vez de simplesmente ignorar o ovo caro, ele muitas vezes compra o mais caro que o cartão ainda permite, tira a foto, posta no Instagram e sustenta a narrativa de que está tudo bem. Enquanto isso, a fatura chega no mês seguinte, lembrando uma regra antiga do sistema: aparência de riqueza não paga juros do cartão. A lição econômica escondida. Se você parar um segundo e olhar com calma para essa história do cacau em 2026, percebe que ela entrega 3 regras muito claras sobre como o sistema realmente funciona fora das manchetes. A primeira é que a commodity influencia o preço, mas não manda sozinha no jogo. A matéria-prima é apenas um pedaço do custo. O preço final depende de uma combinação muito maior de fatores: posicionamento de mercado, estrutura de custos, impostos, logística e estratégia comercial. O rato olha para o gráfico do cacau e acha que aquilo decide o preço do chocolate. O mercado olha para a planilha inteira. A segunda regra é ainda mais interessante. Quando o custo cai, ninguém corre imediatamente para baixar preço. Primeiro, a indústria respira, recompõe as margens que foram esmagadas quando a commodity estava nas alturas e reorganiza o caixa. Só depois, se a competição apertar, parte dessa redução pode começar a aparecer na etiqueta. E a terceira regra é talvez a mais importante: o consumidor muda antes do preço mudar. Quando o bolso aperta, o rato começa a trocar o ovo caro pela barra de chocolate, a marca famosa pela marca própria, e a compra impulsiva por escolhas mais calculadas. Só quando esse comportamento vira produto encalhado na prateleira é que o preço começa a reagir. No fundo, o mercado é apenas um grande sistema de leitura de comportamento. Enquanto alguns ratos compram guiados pela emoção da data, outros observam o jogo e entendem exatamente como essa emoção vira dinheiro. A Páscoa pode significar muitas coisas bonitas, como uma boa reunião em família. Mas para muitos ratos ela acaba significando outra coisa: pressão social. A indústria sabe exatamente onde apertar. Ela sabe que muitos pais chegam no mercado já com aquela sensação silenciosa de que, se não levarem o ovo da marca que aparece no comercial, estão falhando de alguma forma. E é aí que o jogo acontece. O que está sendo vendido não é apenas chocolate. O que está sendo vendido é tradição, emoção e pertencimento. A embalagem vira protagonista, o brinde vira argumento de venda. E o preço vira um detalhe secundário para quem entrou no modo "eu mereço" ou "meu filho merece". No fim das contas, o rato não está comprando o cacau, ele está comprando a sensação de que está participando da festa. E aqui entra uma coisa importante de entender: o mercado não é vilão nem bonzinho. Ele é apenas um reflexo de custos e comportamentos. Ele protege a margem primeiro e só depois pensa em desconto. Ele reage ao que o consumidor faz. Por isso, se você quer sair da corrida dos ratos, precisa parar de agir por impulso e começar a agir por estratégia. Então eu te deixo uma pergunta simples: você vai continuar sendo o rato que paga caro em chocolate para ganhar um brinde de plástico e uma parcela no cartão? Ou vai ser o rato que entende os ciclos do mercado e usa o próprio dinheiro para construir liberdade? A escolha é sua. Só que a matemática não aceita desculpa. Se você entendeu que a queda do cacau é uma lição de economia e não um convite para gastar mais, deixa o comentário secreto aqui embaixo. Escreve assim: barra de chocolate sem parcela. Quem ler vai achar que há algum sabor estranho de chocolate amargo, mas nós vamos saber que você entendeu uma coisa simples: cada centavo gasto em ostentação é um tijolo a menos na construção da sua independência financeira. Agora esmaga o like, se inscreve no canal e para de ser rato de vitrine. O sistema não tem pena de quem se emociona com o chocolate. Até o próximo vídeo.